Eu pensei que ler o evangelho de hoje, que ele é muito significante para nós, no sentido de vivenciar o que a gente está tentando experimentar hoje da sinodalidade, né? Que é Cristo ouve para depois falar, a metodologia utilizada por Jesus Cristo para poder evangelizar, para poder chegar às pessoas, para chegar até o coração, né? Que o evangelho de hoje é do discípulo de Emaús. Então, a metodologia catequética de Jesus para poder chegar um no outro, poder ouvir a sua história e, a partir daí, fazer todo um processo de chegar até seu coração. Que a gente possa, nesse instante, abrir o nosso coração, a nossa vida, para esse sínodo que está sendo aberto para todos nós, enquanto leigos e leigas, participarmos ativamente também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou passar a palavra agora, primeiro que vai ser a Andréia, né, que vai falar, né? E depois o padre Alain sobre os temas propostos. Então, eu vou passar a palavra para a Andréia, né? Ela vai se apresentar um pouquinho para a gente se conhecer. Depois o Padre Alan também se apresenta um pouquinho para a gente, né? No momento dele. Não dá para fazer a apresentação de todos, porque é muita gente e aí vai demorar um pouquinho, né? Então, só deles para a gente poder encaminhar. E a todos e a todas das outras pastorais, como pastoral catequética, pastoral da comunicação, pastoral familiar e as outras pastorais que eu não esqueci o nome agora, sejam bem-vindos, né? Nós estamos aqui para realmente acolher a todos. Então, Andréia, a palavra está contigo. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Sim. Eu estava tentando acompanhar pelo celular, mas eu acho que caiu, porque duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas então, eu quero agradecer primeiramente a presença de cada um de vocês, a disponibilidade de hoje poder estar aqui e atender a um convite, que daqui a pouquinho a gente vai falar melhor. Então, eu sou Andréa Bulcão, e sou membro da equipe sinodal arquidiocesana, né? Então, nós temos um convite do Santo Padre, que a gente vai falar um pouquinho melhor dele daqui a pouco, e para executá-lo aqui na nossa arquidiocese, nós temos o Padre Edson, que é vigário escopal para a pastoral, e temos o Padre Eilan, né, que é o secretário de pastoral de nossa arquidiocese. E eles, para também operacionalizarem o trabalho, né, que a gente vai falar dessa proposta do sínodo, eles também convidaram alguns representantes, né, das várias atividades, tem jovens, tem casal, tem religiosas, tem consagrados, né, leigos de várias idades, né, que fazem parte da nossa equipe arquidiocesana. Eu sou, com muita alegria, né, um dos membros da equipe sinodal arquidiocesana. Sou também bacharel em teologia pela Faculdade São Bento da Bahia. Né? Sou leiga. Algumas pessoas acham que você é consagrada. Eu digo, não, sou leiga. Não tenho nenhum tipo de voto. Né? Minha consagração é como muito parecida com a de vocês, o batismo. Né? Convivi uma vida comunitária de leigos, em que o nosso desafio era viver bem o nosso batismo. Então, basicamente, é isso que eu tenho para falar. A gente vai um pouco partilhar daqui a pouquinho aí sobre o tema da sinodalidade, que é esse novo modo, novo não, na verdade ele é muito antigo, a gente vai ver, mas é o modo de ser e viver a igreja. Obrigada aí a todos. Pode continuar com a Andréia. Na hora que o padre for falar, ele se apresenta para a gente. Ah, entendi. Eu pensei que ele iria se apresentar e depois é que eu começaria. Ah, Não. então posso começar. Então, para isso, vocês já não vão me ver mais, porque eu caí aqui do celular, mas eu vou fazer a apresentação, então, que é importante
para poder vocês verem um conteúdo que um pouco me ajuda, né? Orienta o trabalho da gente e um pouco, vamos lá, vamos ver se dá certo. Estão conseguindo ver minha tela aí? Eu não vejo mais vocês. Então, agora vocês têm que dizer se estão conseguindo ver. Sim. Pronto. Quando eu desço, vocês conseguem ver? Se eu descer a página, vocês conseguem ver? Sim, por enquanto sim. Pronto, está descendo, vocês estão vendo descer, né? Isso. É porque, às vezes, quando a gente compartilha, aí vocês não veem a página seguinte. Bom, então, todo mundo, com certeza, já ouviu falar sobre esse tema, né? Do sínodo, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Nós iniciamos a caminhada sinodal, né? Ai, gente, desculpe. Eu não sei como fechar isso aqui, toda hora vai ficar, me perdoe, tem essa notificação aqui, mas toda hora ele fica mandando essas notificações aqui, me perdoem. Então, o sínodo iniciou em outubro do ano passado, em 2021, e nós devemos ter, finalmente, a gente vai falar sobre as etapas, né? Ele se concluirá em outubro de 2023. O nosso tema é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Né? Então, muito importante a gente gravar algumas expressões, essa é muito importante, comunhão, participação e missão. Como eu também não tô vendo vocês, então, se tiver algumas perguntas no chat, eu vou pedir que alguém, talvez José Carlos, possa ir nos ajudando aí, viu? Quanto à questão das perguntas, né? Se alguém levantar a mão, porque eu não estou podendo acompanhar aqui. Estou vendo a tela que vocês estão vendo também. Eu solicito, assim, que quem quiser fazer pergunta, aperta a mãozinha aí, que aí já fica na ordem aqui, aí eu vou chamando depois que você terminar a apresentação. Pronto, mas se for alguma coisa do tema mesmo, é bom, né? Talvez seja importante a gente dar algumas paradas, né? Porque às vezes a pessoa tem um questionamento sobre aquele momento ali, né? Uhum. Muito bem. Então, nós estamos na 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra, sínodo, né? Um padre me dizia assim, mas por que a gente utilizou esse termo diferente, que as pessoas assim não conhecem tanto, sinodalidade, né? Então, a palavra sínodo é composta por duas palavras de origem grega. Sim, que quer dizer com, né, que quer dizer confluência. Por exemplo, você tem as questões da sinfonia, né? Então, sinfonia quer dizer sons, fonos, né? E se convergem, né? Então, sim e rodós. Rodós é uma palavra grega que vocês conhecem muito, por causa de rodovia, de rodoviária. Então, sim, rodós, sinodós, foi juntando e ficou a palavra sínodo. Então, sínodo quer dizer um caminho um caminho que é feito juntos, né? Em confluência, todos na mesma direção. O conceito do sínodo, portanto, expressa um caminho feito juntos, né? Então, o sínodo, isso é uma palavra do Papa Francisco, não pretende ser mais um evento. Vocês sabem que a igreja tem regularmente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a história dos sínodos, ela tem com certa, mais ou menos entre 4 e 4 anos, 4, 5 anos, você tem a realização de um sínodo. Aqui nós estamos no ambiente das pastorais, então tem muitos documentos que a gente chama, né, que são exortações pós-sinodais e que ajudam muito a vários aspectos pastorais da igreja que vêm de sínodos. Então, por exemplo, depois do sínodo da juventude, existe um documento, né, que surge do sínodo, né, que é justamente cada sínodo vai trazendo um documento que reúne
digamos assim, todas as conclusões daquela reunião dos bispos, né? Lá em Roma, no Vaticano. Então, assim, mas o que o Papa Francisco chama a atenção é que este sínodo, ele é um pouquinho diferente, porque ele não pretende ser mais um evento, nem produzir mais um documento para a igreja, mas deseja ser uma oportunidade, um processo. Isso é muito interessante, da gente conseguir entender que este é um processo no qual todos nós vamos ingressando, né? Onde todos nós aprendemos juntos que ser igreja é caminhar juntos, é viver em sinodalidade. Então, 4 palavras que eu preciso que vocês gravem bastante. Para cumprir bem os objetivos do sínodo, a gente precisa exercitar a escuta, a oração, nós vamos entender por quê, o discernimento e a conversão pastoral. 4 palavras importantes. Se vocês não saírem daqui, basicamente são 7 palavras. Então, as 3 primeiras, comunhão, participação e missão, que estão lá, vocês viram, dentro da própria, né, temática do sínodo, que é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, e essas outras 4 palavras que, digamos assim, iluminam o nosso processo, a escuta, a oração, o discernimento e a conversão pastoral. E aí, só voltando aqui uma coisa, conversão pastoral tem tudo a ver com vocês, né? Vocês são agentes de pastoral e todo o trabalho dos agentes de pastoral é justamente para que a ação de Jesus, bom pastor, atinja cada pessoa que a gente evangeliza. Então, em todo o nosso processo pastoral, a gente precisa viver essa conversão pastoral. O processo. Então, o processo ele tem algumas fases. A gente está vivendo agora, nesse exato momento, como eu disse a vocês, nós iniciamos o sínodo em outubro de 2021. Santo Padre Papa Francisco abriu o sínodo no dia 10 de outubro, lá em Roma, e aqui em Salvador houve uma celebração eucarística na Catedral, que Dom Sérgio presidiu, uma semana depois, no domingo, dia 17 de outubro, né? Então, foi aberto ali naquele momento, Dom Sérgio abriu o que a gente chama a fase diocesana, a fase mais igrejas particulares, que vão se dar de outubro de 2021, né? A gente já deveria estar indo nesse processo, mas vamos ingressando nele, e nós temos até agosto de 2022. Aí depois eu vou explicar, né? A Padre Ailan melhor vai falar, que na verdade a gente conclui um pouco antes nas paróquias, e nas pastorais, e nas várias instâncias, porque agosto é o prazo que a Arquidiocese de São Salvador tem para mandar a síntese dela para a CNBB, né? Depois a gente vai ter o que a gente chama da fase continental, que vai de setembro de 2022 a março de 2023. Aí a gente vai produzir um documento, né, que a gente chama de um documento pré-sinodal, né, que chama-se Lineamenta, que esse documento é que vai ser examinado pelos bispos até o período de outubro de 2023, no que a gente chama da fase da Igreja Universal, certo? Aqui, então, a gente fala um pouco sobre cada um, a fase nas igrejas particulares, que é o que a gente está vivendo aqui na Arquidiocese, nas dioceses do mundo inteiro, com momentos de encontro, reflexão e oração. Cada paróquia fará a sua síntese, fruto da escuta e oração. Um questionário foi elaborado como elemento motivador e serão recolhidas à Conferência Episcopal as sínteses das dioceses. Então, as paróquias vão fazer suas sínteses e enviar para a Arquidiocese e depois a Arquidiocese envia para a CNBB. A fase continental, como eu dizia, vai ter reuniões internacionais para elaboração de sínteses por continentes, então devemos ter
uma síntese feita aqui na América Latina, e, por fim, a fase da Igreja Universal, que é aquela em que os bispos, o que a gente chama de peritos, e alguns representantes reunidos com o Papa no Vaticano vão, digamos assim, fechar essa fase do sínodo lá em outubro de 2023. Temos perguntas? Vi que alguém abriu o microfone. Posso continuar? Vamos lá. Para quem é o sínodo? Para quem que vocês acham que é o sínodo? O sínodo é para cada um de nós. Nós que somos cristãos, somos filhas e filhas de Deus, os batizados. Não é somente para que bispos, ou que a gente chama de especialistas, peritos, que geralmente são sacerdotes, diáconos, religiosos e consagrados, tenham voz. O desejo do Papa Francisco é que todo o povo de Deus seja escutado. Escutar a voz do Espírito Santo através também de todos os batizados. Todos somos chamados a fazer parte desta que já é chamada a maior consulta pública que a Igreja fez ao longo dos seus 20 séculos de história, a partir da escuta dos batizados. A sinodalidade é uma novidade na Igreja? O Papa Paulo VI reconheceu a riqueza da experiência do Concílio Vaticano II, aí contando um pouco, né, a história de como surgem os sínodos, né, na Igreja. Os sínodos não são uma prática nova, na verdade, eles já aconteceram. Quando a gente estuda um pouquinho de como se dá o primeiro concílio da Igreja, né, que é justamente lá no Concílio de Jerusalém, que a gente chama, os apóstolos se reúnem para poder tomar decisões a partir dessa conversa, desse diálogo, desse discernimento, da escuta, né? Eles resolvem a questão, por exemplo, das viúvas, né, que precisavam ser atendidas, e aí são os apóstolos se reúnem, rezam, e a partir disso eles escolhem 7 diáconos que vão tomar conta daquelas viúvas que precisavam de atenção. Então, algumas decisões ao longo da história da igreja foram tomadas a partir dessa reunião daqueles que eram responsáveis de governá-la. Então, assim, o grande concílio que a gente teve, o Concílio Vaticano II, foi no século passado, né, 1964 até 1968, ele reuniu os bispos do mundo inteiro, os bispos da Igreja Católica, inclusive existiam o que a gente chama de observadores, que eram bispos e pessoas de outras igrejas católicas, que não somente a Igreja Católica Romana. Então, o Papa Paulo VI, ele viu a riqueza dessa experiência do concílio e ele achou importante renovar, né? Como é que a gente diz? Retomar essa experiência várias vezes, né? Então, a partir disso, são criados o que a gente chama o sínodo dos bispos, né? Para retomar a experiência, como dizia vocês, dos primeiros séculos da igreja, né? A Igreja de Cristo é mistério de comunhão e necessita regularmente, era isso que era essa palavra que eu estava procurando, era ser regular. Então, o Papa Paulo VI, ele via uma riqueza em regularmente aqueles que são os pastores se reunirem para refletir e rezar sobre os desafios que a igreja como um todo enfrenta, né? Para que isso? Para que o Espírito Santo pudesse inspirar os caminhos que a igreja traz. Então, o nosso desejo com este sínodo é que o Espírito Santo seja melhor escutado também nas nossas realidades pastorais. De onde a sinodalidade, digamos assim, ressurge. Então, como eu dizia a vocês no início, nós temos um convite do Papa Francisco para refletir. Como nós estamos caminhando juntos como igreja? O Papa Francisco, inspirado no Concílio Vaticano II, desde o início de seu pontificado,
tem indicado a sinodalidade como modo de ser e viver a igreja. O caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da igreja no terceiro milênio. Isso é uma frase do Papa Francisco. Inclusive, assim, os teólogos, eles têm dito que Francisco, o que, digamos assim, marca o papado de Francisco é esse movimento da sinodalidade, o caminhar conjunto da igreja, né? Então, ouvir igualmente os leigos, os religiosos, né, os consagrados, os clérigos, os bispos, todos reunidos, para que a igreja consiga melhor escutar o que o Espírito quer soprar para este tempo. Né? E alguma pessoa me perguntava assim, André, mas por que será que o Papa Francisco é o Papa da sinodalidade? Curioso que um teólogo dizia assim, né? Quando eu era estudante de teologia em São Bento, lá pelo ano de 2003, a gente estava em um projeto da CNBB que se chamava Ser e Fazer Discípulos, né? E, na época, eram padres, eram responsáveis do que a gente chama de Comissão Teológica Arquidiocesana, padre Josafá e padre Petrini, né? Que hoje são Dom Josafá e Dom Petrini, né? E eu lembro que a gente estava preparando, né, porque iria ter a Conferência Episcopal de Aparecida, né, que depois, em 2007, o Papa Bento XVI veio ao Brasil. Quem sabe me dizer quem era o secretário, o bispo, que era responsável de coordenar a Conferência Episcopal de Aparecida? Quem sabe me dizer? Quem foi o secretário de Aparecida? Ninguém? Estão me ouvindo? Gente, vocês acham que eu não consigo ver vocês. Ninguém? Era o cardeal Bergoglio. Ele era, né, cardeal na Argentina, o Papa Francisco, e ele foi o secretário responsável por coordenar os trabalhos de Aparecida. E então, alguns teólogos dizem que da experiência, né, de Aparecida, que era viver uma conferência, né, com os peritos, os bispos, dentro de uma basílica, onde o povo de Deus, os peregrinos, os romeiros, né, ficavam passando, eles faziam a conferência na parte de baixo da basílica, no subsolo, e acima a vida pastoral acontecia. Os romeiros passavam, né, rezavam. Então, falam que aquilo tocou profundamente aos participantes da Conferência de Aparecida e muito deve ter tocado também o próprio coração do cardeal Bergoglio, que era o responsável, né, de coordenar todo aquele esforço pastoral. Então, se diz isso, né? O Papa Francisco é o Papa da sinodalidade, e quem sabe, né? Não vamos ser, digamos assim, tão, né? Mas, quem sabe, também tem uma raiz lá na experiência que ele teve, certamente, na pastoral dele na Argentina, mas também na experiência de Aparecida, a Conferência Episcopal de Aparecida. Temos perguntas? Achei que alguém tinha aberto o microfone. Sinodalidade. Então, este itinerário ele insere-se na atualização da Igreja proposta pelo Concílio Vaticano II. Constitui-se em dom e tarefa, né? Caminhando lado a lado e refletindo em conjunto sobre o caminho percorrido. Isso é uma coisa muito interessante, porque na nossa ação pastoral, né, eu também sou agente de pastoral, eu gosto de partilhar. Você que aqui tem um bocado de gente da pastoral catequética, pelo que eu vi aí, muita gente de várias foranias, paróquias, mas eu também sou agente de pastoral, eu sou agente da pastoral do turismo, da Pastur, né? Então, é interessante que no trabalho pastoral, muitas vezes a gente faz aquilo que Jesus fazia com os discípulos, né? O coordenador, no meu caso, é o padre Manuel Filho,
ele se reúne com aqueles, né, que são agentes de pastoral, ele dá formação, ele escuta as coisas que estão acontecendo na pastoral, as necessidades, e a partir daí a gente vai construindo, né, o trabalho pastoral. Ele veio muito dessa reflexão conjunta sobre o caminho que a gente vai trilhando, né? Eu creio, a gente não tem condição de abrir aqui para a partilha de todos, mas certamente, se vocês pudessem partilhar as realidades, né, que acontecem em cada uma das pastorais, vocês diriam isso, né? Basicamente, a gente tem momentos em que a gente faz essa parada para refletir em conjunto sobre o caminho percorrido. Com o que for experimentando, a igreja poderá aprender quais são os processos que a podem ajudar a viver a comunhão, a realizar a participação e a abrir-se à missão. Isso está no documento preparatório do Sínodo. Sinodalidade é também um esforço coletivo e uma busca contínua de aprendermos a caminhar juntos, como irmãos e irmãs que somos. É um jeito de ser igreja. Cada pessoa é importante, tem voz, deve ser ouvida, capacitada, envolvida na realização da missão. Não se trata mais de estar uns sobre os outros, essa palavra é de Dom Joel, que é o nosso secretário, né, do lado da CNBB, o secretário executivo da CNBB. Ele dava, depois eu posso mandar para vocês o link, né, de um programa que ele gravou com Marcos Túlio, que é um dos responsáveis da PASCOM, da CNBB, e é muito interessante essa entrevista, e eles falam sobre sinodalidade, e Dom Joel diz isso. Não se trata mais de estarmos uns sobre os outros, mas de colocarmos entre iguais para juntos fazermos a experiência de fé diante dos desafios internos e externos que se apresentam no nosso dia a dia. Desafios, também por causa da pandemia, né? A pandemia está acabando, até o governo federal já tirou, digamos assim, a emergência da pandemia, né? Mas os desafios, para mim, pelo menos, pastoralmente, acho que permanecem, porque nós temos muitas consequências da pandemia, né? Que não passam assim tão rapidamente. E Dom Joel dizia isso, toda crise traz oportunidades. Aí ele fazia algumas comparações, por exemplo, por causa da pandemia, a gente teve que ter distanciamento social. Isso era um sofrimento grande nas comunidades, né? A gente ficou muito tempo sem poder ir à igreja, sem viver como comunidade. Isso foi, até hoje, tem vários movimentos aí para que as pessoas retomem. O pessoal se acostumou tanto com as missas na TV, que tem muita gente que ainda não retornou às atividades normais, aí a missa, né? As atividades da pastoral e tudo. Mas Dom Joel dizia assim, a gente tinha uma indicação de distanciamento social, mas, ao mesmo tempo, a gente teve que fazer o rápido aprendizado para vencer distâncias. A gente teve que ser criativo, né? Para poder superar aquela dificuldade de estar presencialmente. Manter a vida comunitária, porque era um limite quantitativo, às vezes você até, agora menos, né? Agora caíram as restrições de pessoas, mas às vezes a gente tem problemas quantitativos. A igreja só podia ser usada 30% de sua capacidade, ou 50%, né? Até que a gente chegou agora a poder preenchê-la completamente. Ao mesmo tempo que você tinha um limite quantitativo, você tinha que redescobrir a sua pertença. Muitas vezes você tinha que renunciar de ir na igreja, né? Me lembro da Páscoa, há 2 anos atrás, né? E no ano passado ainda, em que eu não pude participar de nenhum dos dias do trigo exatamente por causa disso, né? Então, a gente vai redescobrindo também a pertença, né? Enfim, nós vamos reaprendendo e nos renovando. Sinodalidade não é uma opção a ser meramente recuperada, mas, de fato, é o único modo autêntico de ser igreja. Essa é a reflexão do Frei Daniel Uran, que é um frade franciscano dos Estados Unidos, né? Achei interessante compartilhar com vocês.
garantir a participação dos batizados do mundo inteiro, estruturar um caminho que faça diferença para a igreja, cada um a escuta dos outros, eu escuto meu irmão me escuta, e todos juntos nos colocamos à escuta do Espírito Santo. Aí uma pergunta bem interessante que Dom Joel responde. Sinodalidade significa consenso? Dom Joel diz sim, de certo modo. Contudo, a gente tem que lembrar que caminhar juntos, ouvindo as diferenças, as diversidades, a partir de lugares sociais e eclesiológicos diferentes. E na pastoral a gente tem muito disso, né? Aqui eu acho que a gente não tem as pastorais sociais, eu lembro que a Deilã até explicou isso, as pastorais sociais estão organizadas de outra forma para o movimento do sínodo, porque elas têm outras articulações. Mas, de todo modo, os lugares eclesiológicos e sociais dos vários trabalhos pastorais têm relevância. Né? Há uma diversidade de cada um, né? Como cada um atua, compreende, isso tudo faz parte da sua sinodalidade também, né? Não é um consenso opinativo da comunidade, mas uma busca sincera de onde está a vontade de Deus em tudo isso. Por onde o Espírito está falando à igreja hoje? Aí a gente volta de novo àquelas palavrinhas, comunhão, participação em missão, escuta, oração, discernimento e conversão pastoral. Vamos iluminar um pouquinho mais sobre a conversão, por exemplo, né? Em 3 níveis da conversão pastoral: no nível pessoal, no nível comunitário e no nível social. Pessoal, preciso construir uma personalidade, uma estrutura pessoal que dialoga, que é capaz de caminhar junto, está firme naquilo em que acredita, mas, ao mesmo tempo, está disponível para escutar o diferente, sabendo, desde o início da conversa, que há um ponto de vista diferente com o qual, muito provavelmente, eu posso até não contemporizar, mas eu vou conversar, eu vou dialogar. No mundo cheio de polarização, de agressividades, esta capacidade de escuta é muito importante. Né? Nós, cristãos, temos esse testemunho a dar. Né? De novo, estamos em ano eleitoral e, às vezes, essa polarização é muito, muito ruim, muito desanimadora para as pessoas que vivem. Então, é muito importante que a gente possa dar esse testemunho no mundo, ser sal e luz, e que nós somos capazes de escutar o diferente, né? Porque toda vez que eu me ponho à escuta do outro, eu me faço igual a ele. O caminhar junto significa reconhecer que o outro é um irmão, né? Então, isso aqui é muito importante. Eu começo essa conversão também pelo meu desejo pessoal. Depois, uma conversão que é comunitária. E aí, aqui a gente tem agentes de pastoral de diversos níveis. Agentes de pastoral de paróquias, né, de foranias, né, coordenações também que são arquidiocesanas. Então, a conversão tem que ser comunitária. Que haja instâncias de participação das diversas realidades. Aqui é um exemplo que Dom Joel fala. Ele diz assim, por exemplo, o Conselho Paroquial de Pastoral, que seja consultivo mesmo, que seja efetivamente ouvido, e não se reúna como uma reunião de condomínio. O Joel diz assim, ó, sinodalidade, minha gente, não é a reunião do condomínio, do clube, da associação, onde a gente coloca algum tema e aí a gente vota, né? E ganha a maioria. Então, por exemplo, vamos pensar uma ação aqui pastoral. Vamos hoje fazer um festival de torta para arrecadar fundos para alguma ação pastoral que a gente tem. Muito bem. Vamos fazer um festival de torta, um festival de cachorro-quente. Aí metade levanta o braço para um e outro, conta esses votos e resolve. Não é assim que acontece a sinodalidade.
responder, entre aspas, os questionários. Quem vai falar mais para vocês é o padre Ailan, mas eu quero dizer isso, assim, que as perguntas, né, que o sínodo vai fazer para nós, elas são provocativas, no sentido de que elas querem ir lá onde você está, para questionar como você está vivendo a sua ação pastoral também, no conjunto que é a sua pastoral da paróquia, da forania, da arquidiocese, né? Então, não é de forma nenhuma reunião do clube, do condomínio, né? A sinodalidade, aí Dom Joel fala muito bem, a sinodalidade exige esforço, dá trabalho, meu irmão, às vezes vai cansar, sim, vai ser exigente, porque a sinodalidade não significa simplesmente contar votos e ver quem venceu. Qual é a ideia que mais pessoas aceitam, querem, né? Por fim, a conversão social, uma capacidade de escuta do que pensa diferente, quem age diferente, quem lê o mundo de outra maneira, diferente da minha. Por exemplo, Dom Joel dá o exemplo da pandemia, né? Escutar a ciência. A CNBB, ela foi capaz, nós tivemos a Sociedade Brasileira de Cientistas Católicos, fez um levantamento incrível de quantas vidas foram salvas, porque nas igrejas católicas, a gente seguiu as normas, né? Seguiu a ciência, o quanto a gente evitou que o vírus se espalhasse ainda mais rápido do que ele se espalhou, né? Quantas vidas foram salvas porque a gente teve essa atitude de escutar a ciência, né? Os cristãos leigos, por exemplo, que contribuem na política, os movimentos sociais, aqui nós não temos as pastorais sociais, mas de qualquer jeito, todo o bom cristão leigo, ele deve ser, né, uma pessoa consciente e atuar, né, muitas pastorais sempre devem ser luz, sal e luz, né, na nossa sociedade. E assim, a gente vai instaurando um novo modo de viver que vai promovendo, provocando esta que é uma transformação pessoal, comunitária, enquanto pastoral, né, cada uma a sua realidade, e por fim, isso também visa transformar a sociedade que a gente é chamado a mudar, né? Então, sinodalidade. É preciso ampliar as maneiras de ouvir. Repita para você mesmo, para ver se você grava, né, esses três movimentos. Sinodalidade. É preciso ampliar as maneiras de ouvir das pessoas, de nossa convivência, das nossas relações. 2, exige esforço. Um esforço que é meu pessoal, é comunitário enquanto pastoral, e isso vai gerando a transformação social que a gente tanto almeja. E sinodalidade não é apenas um método, gente. Aquilo que o Papa fala, eu não quero mais um documento, eu não quero mais um sínodo, um encontro lá de peritos, dos bispos, não. O que a gente deseja é uma mística que deve envolver toda a nossa caminhada. Então, não é mais um método, né? Mas é, sobretudo, um modo de ser e de viver a igreja. Queira Deus que a gente seja essa igreja mesmo, né? Aí, sinodalidade, modo de ser e viver a igreja implica comunhão, porque temos que construir essa igreja em conjunto, em mutirão, como a gente diz, né? Caminhar todos juntos, que envolve a participação. E quem não caminha conosco, por que não caminha? Aí está a missão. Modo de ser e viver a igreja, comunhão. Caminhar todos juntos, participação. Quem não caminha conosco, por que não caminha? Isso é missão. Aí a gente descobre, né, na escuta. Quero compartilhar com vocês esse discurso do Papa Francisco,
aos participantes da Assembleia Plenária da Congregação para a Doutrina da Fé. Isso foi no dia 21 de janeiro deste ano. Nesta reunião estava presente o Dom Valmor Azevedo, que é o presidente da CNBB. Alguns dentre nós certamente se lembram de Dom Valmor como nosso bispo auxiliar aqui em Salvador, né? E Dom Valmor estava presente e ouviu, né, como a gente diz, foi testemunha, ela ouviu o Papa Francisco dizer isso para, primeiramente, esses membros da Congregação para a Doutrina da Fé, mas também para todos nós cristãos. Eu queria que você lesse e pudesse realmente interiorizar essas palavras fantásticas no meu entendimento do Santo Padre. Né? Sem fé, a presença de crentes no mundo seria reduzida à de uma agência humanitária. Nunca devemos esquecer que uma fé que não nos põe em crise é uma fé em crise. Uma fé que não nos põe em crise é uma fé já em crise. Uma fé que não nos faz crescer é uma fé que deve crescer. Uma fé que não nos questiona é uma fé sobre a qual nos devemos questionar. Uma fé que não nos questiona é uma fé sobre a qual nos devemos questionar. Uma fé que não nos anima é uma fé que deve ser animada. Uma fé que não nos sacode é uma fé que deve ser sacudida. Meus irmãos, não nos contentemos. Isso é um pedido do Papa Francisco, que te alcance agora, onde você está no seu trabalho pastoral. Não nos contentemos com uma fé morna e habitual. Colaboremos com o Espírito Santo e uns com os outros, para que o fogo que Jesus trouxe ao mundo possa continuar aceso e incendiar o coração de todos. E aí, né, esses são os limites das reuniões online. Lá, quando eu estava presencialmente fazendo essa palestra em algumas paróquias que eu fui, eu pedia que as pessoas dessem uma sacudidela no irmão do lado, né? Então, se sinta aí sacudido, né? Porque uma fé que não nos sacode, não nos abala, é uma fé que precisa ser sacudida, né? Por fim, eu queria compartilhar também com vocês um poema de Tiago de Mello, que é um poeta amazonense, né? Traduzido em mais de 30 idiomas, faleceu também no início desse ano, em janeiro desse ano, e é lindíssimo, depois pesquisem, achem essa poesia A Vida Verdadeira, mas tem esse trecho aqui que eu vou compartilhar, devo também a Marcos Túlio, esse nosso amigo e irmão lá da Pascor Nacional, da CNBB, que compartilhou nessa mesma entrevista, e posso passar para vocês o link, está lá na página da sinodalidade da CNBB, ele diz assim, não tem um caminho novo. O que tem de novo é o jeito de caminhar. Aprendi o que o caminho me ensinou, a caminhar cantando, como convém a mim e aos que vão comigo, pois já não vou mais sozinho. É esse o desejo do Papa Francisco também, que a gente aprenda a não ir sozinho. A gente sabe muitas vezes, né, que a tentação é ir sozinho, né? Ir sozinho, eu acho que eu adianto mais, que eu chego mais rápido onde eu vou, porque eu não dependo de outras pessoas, eu vou sozinho, eu vou resolvendo meus problemas. Mas a gente tem que aprender uma coisa, se a gente quiser caminhar mais longe, é muito importante a companhia. Eu acho que esse é o desafio maior que a gente tem na igreja agora, da gente não mais caminhar sozinho, para que a gente possa, talvez, alcançar
as periferias que o Papa Francisco tanto fala, as periferias da minha pastoral aí na paróquia, ou da pastoral a nível arquidiocesano, forâneo, lá nessa forania, o Espírito Santo está falando, lá nessa periferia, desculpe, o Espírito Santo está lá clamando, o seu irmão está lá precisando do braço, da mão de Jesus, né, dos pés de Jesus, e ele não tem outra forma de se fazer presente aos irmãos, senão, muitas vezes, é através dos braços, dos pés, né, do sorriso, do rosto, do coração de um agente de pastoral. Então, é importantíssimo, né, que a gente aprenda esse caminho conjunto. Aqui, justamente, nesses links aqui, ó, importantes é o que tem, a página do Sínodo do Vaticano, o hot site do Sínodo da CNBB, justamente é nele que tem várias coisas interessantes. O vídeo, tem um vídeo bem interessante, a gente poderia ter passado logo no início, eu não lembrei, que é sobre o Sínodo da CNBB, mas passando o link, vocês podem ver um vídeo curtinho, 2 minutos e meio no máximo. E aqui essa live informativa da CNBB sobre a sinodalidade, com a equipe sinodal nacional que foi feita, tem um bispo que é responsável também de coordenar os trabalhos do sínodo no nível da CNBB, e, por último, tem essa entrevista que eu falei para vocês, chama-se ponto 3 do programa, com Marcos Túlio, sinodalidade e colegialidade, tem Dom Joel e um padre que é responsável, né, da equipe sinodal de Juiz de Fora, da Diocese de Juiz de Fora. Pronto, agora eu vou tentar descompartilhar. Agora vamos às perguntas. Só tem algumas perguntinhas que talvez na fala do padre Aylan responda, mas como falou na sua fala, eu vou falar e talvez se for responder lá, você diz, tá bom? Perfeito. Se for mais no sentido da escuta, a gente deixa claro que cada irmão vai falar, já já. Isso. A Lucinélia está perguntando que as pastorais irão também realizar o trabalho de escuta além da paróquia? Essa orientação a gente vai ouvir o padre, porque o padre é Elan que vai falar sobre a metodologia da escuta. Mas lembrei, eu quero só, dentro da temática que eu falei, né, deixa eu só chamar a atenção a uma coisa. Qual é o objetivo desse trabalho de sinodalidade que nós estamos fazendo? Nós podemos fazer em todos os níveis da igreja. Estamos fazendo em diocesano, paroquial, forania. Qual é o objetivo? Vocês viram? Escuta, oração, discernimento e conversão pastoral. Nosso objetivo é uma conversão pastoral, não é isso? Então, a conversão pastoral que eu busco dentro do meu trabalho pastoral é uma, né? Eu estou voltado, direcionado para o meu trabalho pastoral. Então, assim, o meu horizonte, tanto de serviço, de orientação, né, é um, e na paróquia é outro, né? Então, por exemplo, quando eu falo de uma conversão em nível social, por exemplo, a paróquia tem um leque muito maior, né? Padre Edson dizia, Padre Elan vai falar. O objetivo nas paróquias, por exemplo, é que as paróquias sejam capazes de, por exemplo, escutar, perguntar como elas atuam nos seus bairros, né? Como é que elas são capazes de transformar, de ser sal e luz na realidade social do bairro. Isso é uma coisa muito própria da paróquia, né? Já as pastorais têm um âmbito menor, né? Não quer dizer com isso que as missões são menores ou maiores. Simplesmente são enfoques, são visões, né? E aí, Padre Aylan vai nos iluminar com as metodologias. Mas é importante vocês pensarem nisso. Qual é o objetivo do sínodo? É a conversão pastoral. Então, o meu objetivo é escutar, caminhar juntos, é refletir para que a gente possa melhor escutar o Espírito Santo e fazer acontecer a conversão em nível pessoal, comunitário. O comunitário pode ser toda a paróquia e pode ser também a minha pastoral na paróquia, né? Agora, lembrando, claro, que o objetivo também é comunhão, participação e missão.
E não dá, claro, para a gente fazer as coisas em separado, né? Dentro de todos os âmbitos que a gente conviva também, tudo isso sendo feito com muita comunhão. Mas lembrem disso, o objetivo da sinodalidade é um modo de ser e viver a igreja. Como eu dizia para vocês, eu entendo que as pastorais, elas já fazem esse trabalho de escuta há muitos anos, porque, na verdade, isso é o que a gente chama de método de síntese, né? Você tem duas formas de fazer as coisas. Você pode pegar e botar um princípio básico, né? Os coordenadores, os que estão no alto, podem, nas coordenações, eles podem designar que seja feito assim. E aí você vai descendo e coordenando todas as atividades, operacionalizando, como a gente diz, né? Em nível diocesano, em nível forâneo, em nível da paróquia, né? Ou a gente pode fazer o caminho contrário. Eu escuto a partir da paróquia, vou fazendo síntese e vou subindo até chegar o que seria, digamos assim, um direcionamento, um princípio que pudesse atingir a todos. Então, assim, o desejo do Santo Padre, o convite do Papa Francisco para cada um de nós é que a gente seja capaz de escutar e fazer ao contrário. Antes a gente tinha peritos que se reuniam lá em Roma e, sobre um determinado tema, claro, eles escutavam antes as dioceses do mundo inteiro, mas muito pouco provavelmente eram ouvidas nesse estilo, de ouvirmos até mesmo os paroquianos, as pessoas que estão fora da igreja, vão ouvir cada Ilan detalhar sobre isso, né? Mas agora o que o Santo Padre quer é envolver todas as pessoas nesse processo. Então, é isso aí, né, que a gente vai ver. Lembrem-se disso, o objetivo é a conversão pastoral. O nosso desejo é uma conversão que é primeiro pessoal, depois comunitária, nos vários níveis de comunitária, e também que isso possa transbordar em uma transformação social. A outra pergunta, também acho que é a questão do padre vai responder. Gostaria de saber qual o procedimento para a paróquia que ainda não fez nenhum encontro, que eu acredito que é ele que vai estar respondendo, porque vocês já fizeram encontros com as representantes de paróquia, de forania, etc., provavelmente já deve ter trabalhado isso, né? Então, mas talvez o padre Aylan possa tocar um pouquinho na parte dele, que a gente vai tocar mais, né? Outra é onde encontraremos subsídio para iniciar essa escuta com determinado grupo de uma forma dinâmica. Pronto, o padre Aylan vai falar, nós temos subsídios, agora sim, eu relembro sempre, né? Os subsídios foram preparados, que a gente fez para a escuta, foram preparados bem no estilo nas necessidades das paróquias. Mas lembrem, não abandonem, né, como a gente diz, todo o cabedal, todo o histórico dos trabalhos pastorais que vocês fizeram, que são importantes. Essa é uma opinião de André, viu? O padre Elano vai falar, ele que vai dar a metodologia, mas eu relembro isso, as pastorais, em seu trabalho pastoral, e eu digo que ter acompanhado os vários que a gente chama, os processos que a gente tinha na CNBB, né? Então, assim, tem muitos movimentos que foram feitos. Não abandonem, não esqueçam isso não, né? Recuperem, como a gente dá tempo de recuperar tudo que a gente fez, né? Essa eu acho que tem uma última pergunta que eu acho que você pode até ajudar a refletir. Que a Marineide fez, que já ouvi algumas irmãs dizerem terem dificuldades para dialogar com as adversidades encontradas na comunidade, principalmente nesse processo de escuta, né? Como, por exemplo, nossos irmãos candoblecistas. O que fazer? Isso, é importantíssimo. O pai da Ilan vai falar melhor. Mas lembrem disso, nosso primeiro movimento é escutar. O que o Santo Padre está pedindo é escutar, não é se justificar, não é dar desculpas, né? Não, a nossa primeira atitude é humildemente escutar. A Adelina vai falar melhor do que eu, mas lembrem disso. Eu acho que a nossa dificuldade maior, muitas vezes, é ter essa atitude real de escuta. Né? Mas a Adelina vai falar melhor. Tem outra pergunta, Rita. Esse processo de escuta é só para nós da Igreja Católica ou pode escutar os vizinhos da comunidade paroquial? Eu estou até dando risada, que daqui eu estou vendo. Ó.
Adelante, a bola com o senhor. Adelante, também só quer. Aí tem outra, tenho dúvidas como fazer uma entrevista eficaz com tanta gente. Então aí acho que o padre Elano também é coisa tudo para ele. É porque Como chegaremos nos outros setores da sociedade? deixa eu explicar, Zé Carlos, só para todo mundo entender. É porque foram feitas o que a gente chama de oficinas, né? É isso que o padre Ailão vai fazer agora. Então, ele vai explicar um pouco dessa dinâmica. Mas para a gente entender, essa primeira parte foi muito do que é o sínodo, o que é esperado dele. E aí, o padre Ailão vai explicar como foi que a gente pensou a melhor forma de executar isso na arquidiocese. Então vamos passar a palavra para ele, né? Isso, isso. Obrigado, Andréia, pela explanação, né? Agradeço. Então vamos passar a palavra para ele poder se apresentar e também apresentar. Peço a Sara, que inclusive está conosco na equipe sinodal arquidiocesana, que possa me ajudar com os slides que foram preparados para o nosso momento aqui. Então, eu sou o Padre Elan Simões, secretário arquidiocesano de Pastoral. Quero desde já agradecer a presença de todos vocês, bem como dos nossos articuladores da nossa pastoral arquidiocesana, José Carlos, Irmã Nelsa. Irmã Nelsa não pôde estar presente aqui no momento por conta de compromissos já agendados, mas ela também, com muito carinho, nos ajudou a organizar este momento aqui. Agradecer também a José Carlos pela gentileza, pela articulação, pelo carinho, sobretudo no convite, na comunicação feita, para que este momento sinodal pudesse, de fato, acontecer conosco aqui nesta noite. Então, este momento do sínodo, em primeiro lugar, ele é destinado para as pastorais da nossa arquidiocese. Então, esse movimento de formação e de treinamento sobre o modo de exercitar a escuta na Assembleia Sinodal, isso já foi realizado com todas as camadas da nossa arquidiocese primaz. Nós já formamos as 101 paróquias da nossa arquidiocese, os serviços arquidiocesanos, as pastorais estão acontecendo aqui hoje, a CAMEC, movimentos, associações e serviços eclesiais, a COMIDE, a CUIDE, ordens terceiras, irmandades e devoções, vida consagrada, novas comunidades e colégios católicos. Então, o processo com as paróquias ele já foi realizado. Esse processo agora é destinado às pastorais de nossa igreja particular. Então, nós estamos aqui em profunda comunhão com o Vicariato Episcopal para a nossa pastoral. Como André recordou para nós, o Santo Padre, no ano passado, realizou em Roma a abertura do Sínodo. E uma semana depois, o nosso cardeal realizou a abertura aqui na nossa arquidiocese. O Sínodo é reunião propriamente realizada com o Santo Padre, os bispos e os especialistas. Porém, antes desta reunião, que vai se dar no ano de 2023, nós temos uma fase diocesana preparatória, podemos assim dizer. E com a celebração eucarística acontecida na Catedral em outubro do ano passado, com o nosso cardeal, essa fase diocesana começou. Então, para realizar o exercício sinodal em nossa arquidiocese, foi criada uma equipe sinodal arquidiocesana, que foi inclusive nomeada por Dom Sérgio. Nós temos Andréia, que está aqui presente, que nos ofereceu a formação tão rica, com sua metodologia tão terna, tão completa, tão paciente, podemos assim dizer, que tem tanto nos ajudado com tudo aquilo que é necessário para a implantação dessa fase diocesana. André, que inclusive é da equipe de síntese, que daqui a pouco vai ter que realizar um dos trabalhos assim mais densos do caminho sinodal aqui em nossa arquidiocese de Salvador. Temos Sara também, que está aqui conosco, representando a PASCOM da nossa arquidiocese, que compõe a equipe sinodal arquidiocesana, e temos religiosas, leigos, diversas pessoas oriundas da vida e da missão de nossa igreja particular. Então, essas pessoas compõem a equipe sinodal arquidiocesana, que é coordenada pelo nosso cônego Edson Menezes,
que é o nosso vigário episcopal para a pastoral. Ele é o primeiro responsável pelos trabalhos sinodais aqui em nossa Arquidiocese de Salvador. Então, tendo em vista o trabalho que já foi realizado em todos os outros organismos arquidiocesanos, hoje, nesta noite, estamos aqui com as pastorais para duas finalidades. A primeira que já foi cumprida, que foi uma finalidade de formação, que a Andrea nos proporcionou, e agora nós temos orientações para o funcionamento das equipes de consulta sinodal das pastorais arquidiocesanas. Nós podemos avançar, Sara, por favor. Então, como a Andrea bem frisou no início, o sínodo não tem por objetivo responder apenas à proposta de um calendário, mas o sínodo deve nos ajudar a buscar ser esse estilo eclesial de ser igreja, que também não é uma invenção, mas é uma realidade que está presente na igreja desde as suas origens, especialmente através dos concílios. Podemos até assim exemplificar. Então, o sínodo deve gerar dentro de nós uma conversão. Isso vai acontecendo em todas as camadas da nossa arquidiocese, isso vai tocar profundamente também as nossas pastorais. Então, a pastoral arquidiocesana deve passar por um processo de conversão, buscando esse estilo de profunda comunhão, participação e missão. Logicamente, essa conversão vai tocar necessariamente em nós a necessidade de não mais realizarmos um trabalho isolado. Talvez isso ficou um pouco patente nos 2 últimos anos por conta da pandemia e de experiências tão dolorosas as quais vivemos e que, de certo modo, nós precisávamos até naquela oportunidade nos recolher, nos isolar, mas agora a gente precisa, pela sinodalidade, buscar esse estilo não mais isolado, mas de uma pastoral de conjunto. Isso é uma das descobertas que o exercício da sinodalidade vai trazer para nós, enquanto pastoral arquidiocesana. Mas a gente vai dando os passos, assim, não num ritmo acelerado, mas dentro de uma pedagogia de paciência para alcançarmos essa meta e tantas outras, né, que a gente almeja. Então, como será a organização da equipe de consulta sinodal? Isso se aplica também às pastorais. As pastorais arquidiocesanas e todos os organismos devem formar uma equipe de organização e desenvolvimento do processo de escuta e consulta sinodal, composta por 4 ou 5 pessoas, sendo um coordenador, um secretário e 3 membros de apoio, com atribuições definidas conforme a necessidade. Se for o caso, pode acrescentar a participação e a colaboração de outras pessoas. Então, dentro de um nível arquidiocesano, nós já temos essa equipe sinodal arquidiocesana para as pastorais, que inclusive está com a coordenação, tendo José Carlos e Irmã Nelsa, como aqueles que estão nos ajudando nesta articulação ao nível de coordenação. Depois, no final, eu vou até pedir para que os outros membros da coordenação da equipe de pastoral sinodal possam se apresentar aqui melhor para nós. Mas cada pastoral deverá criar a sua equipe sinodal, tendo no mínimo 5 pessoas e podendo ter outras pessoas a depender da necessidade. Então, a pastoral que ainda não tem a sua equipe sinodal deverá criá-la imediatamente, sobretudo porque o processo de escuta sinodal em nossa arquidiocese já começou no dia 4 do mês de abril. Podemos avançar. Quais são as atribuições da referida equipe? Planejar e realizar o processo de escuta sinodal conforme orientações oferecidas. Procedido de atividades formativas e reflexivas sobre sínodo, sinodalidade, comunhão, participação, missão e outros temas afins. De momentos de oração, de meditação sobre textos bíblicos relacionados ao tema em evidência, de confraternização, de convivência e outras atividades que possam favorecer a integração,
a comunhão, a participação, o envolvimento de todos nesta experiência de sinodalidade. Então, a equipe sinodal vai manter vivo o espírito da sinodalidade nas pastorais da nossa arquidiocese. Nós, então, temos a equipe central, podemos assim chamar, com os seus coordenadores e toda a sua equipe de articulação, e depois cada pastoral vai criando também a sua equipe sinodal para manter vivo o espírito da sinodalidade e animar as propostas no que diz respeito ao caminho que nós estamos vivendo. E essa equipe sinodal, ela não vai terminar com a fase sinodal arquidiocesana. Essa equipe vai continuar, sobretudo porque a sinodalidade é um estilo de ser eclesial, e esse estilo vai marcar a igreja no terceiro milênio. Então, a gente tem que ter muita consciência disso. O objetivo não é responder às questões, né, que estão lá propostas, especificamente no questionário dentro do Vademecum, não. É buscar essa mística, essa espiritualidade, esse estilo de ser igreja. E, para isso, as equipes sinodais vão nos ajudar nesta tarefa. Podemos avançar. Resumindo, a equipe será responsável pela animação e realização das atividades planejadas, aplicação do questionário, elaboração de um relatório completo e de uma síntese. Depois de criada a equipe sinodal, é importante que se tenha, então, um momento celebrativo. Isso não pode ser realizado nas pastorais da nossa arquidiocese. Nós não conseguimos fazer uma missa de abertura do sínodo com todas as nossas pastorais arquidiocesanas, porque o tempo, assim, um pouco que se atropelou nas nossas preparações. Mas nós vamos retomar isso, nós precisamos ter um momento celebrativo, com todas as nossas pastorais, vamos definir como e onde, a que lugar santo dentro da nossa arquidiocese nós podemos realizar esse momento. Então, a equipe, ela precisa ainda organizar o seu planejamento, o cronograma com todas as atividades. A equipe sinodal já preparou um modelo para a gente, que vai nos ajudar e nos orientar neste propósito. Após a reunião, Andréa vai colocar para a gente no grupo, e ali tem um passo a passo de cada atividade que deve ser realizada, que deve ser preparada, e a equipe sinodal vai animando, vai motivando. Depois a equipe sinodal vai organizar o modo de como convocar as pessoas que participarão da reunião da Assembleia, através de uma carta, através de um convite. A equipe sinodal vai animar, organizar e realizar também a Assembleia Sinodal de suas respectivas pastorais. Por fim, a equipe sinodal vai ainda realizar a síntese geral de todos os trabalhos realizados dentro da Assembleia de Escuta, e vai ainda, desta síntese geral, extrair o sumo, aquilo que é mais importante e que é também mais sintético, e essa síntese menor, ela deve ser encaminhada para a Secretaria de Pastoral como uma conclusão do processo de escuta. Então, a equipe sinodal, ela tem uma missão muito bonita, de animar o nosso caminho. Por isso, os membros da equipe sinodal devem ser os primeiros entusiasmados dentro deste aspecto. Eu quero lembrar que, antes, propriamente, quer dizer, que o primeiro exercício da sinodalidade é a oração. O sínodo é um caminho pneumatológico, é um caminho do Espírito Santo. O sínodo não significa uma democracia, onde todo mundo escolhe, todo mundo dá uma opinião e vence a opinião do maior. Não. A sinodalidade é um exercício da igreja e um exercício de oração. A igreja unida reza ao Senhor e, escutando, realiza o discernimento daquilo que Deus quer e daquilo que Deus nos pede. É por isso que nós precisamos entrar num processo de grande oração. Logo ano passado, quando começou a fase sinodal arquidiocesana, o nosso cardeal enviou intenções de oração pelo sínodo,
aos mosteiros, às comunidades de vida contemplativa da nossa arquidiocese e a outras realidades da vida e missão arquidiocesana. As nossas paróquias, inclusive, há muito tempo já estão rezando pelo sínodo e pela fase sinodal arquidiocesana, e as nossas pastorais também precisam entrar neste espírito de oração. Precisamos primeiro rezar pelo sínodo, rezar ao Espírito Santo pelo sínodo. E depois do caminho de oração, nós temos o caminho de formação. A gente precisa ler, precisa estudar, precisa formar a pastoral dentro desse aspecto, a pastoral na qual eu participo, na qual eu sirvo. Então, se a gente faz o itinerário de oração, se a gente faz o itinerário de formação, no dia da Assembleia Sinodal, logicamente, teremos frutos maduros e mais bonitos para colher. Então, é importante que os coordenadores de pastoral que aqui estão presentes possam depois se encontrar com suas pastorais, fornecer a formação sobre sínodo e sinodalidade, fornecer também uma orientação de como vai acontecer o processo de escuta, para gerar ali na pastoral as predisposições necessárias, preparar o espírito para que a Assembleia Sinodal possa acontecer. De repente, se o coordenador tiver alguma dificuldade dentro desse aspecto, nós temos a equipe sinodal que está aí para nos dar o apoio e nos ajudar com esta realidade. Mas hoje eu estou vendo aqui 96 pessoas estão presentes, então boa parte dessa formação, deste espírito formativo para animar o nosso caminho já começou a acontecer, graças a Deus. Que bom. Vamos lá. A equipe receberá os seguintes subsídios: uma cartilha sobre o que é sínodo e sinodalidade, subsídios e slides formativos, roteiros para adoração ao Santíssimo Sacramento, roteiro para a vigília eucarística, que acontecerá no tempo pascal. É importante também buscar pronunciamentos do Papa Francisco sobre sínodo e sinodalidade e recorrer ao Vademecum. Então, a equipe sinodal produziu uma série de materiais, e também o nosso vigário episcopal para a pastoral. Boa parte desses materiais já foram disponibilizados para as equipes sinodais. A gente também pode disponibilizar para vocês. Se por acaso não chegou, a gente vai encontrar um modo de fazer com que chegue. Hoje, nós já enviamos para todas as equipes sinodais das diversas camadas e organismos de nossa arquidiocese, um compêndio, a gente pode assim dizer, um itinerário de oração. Então, lá nós temos roteiros para adoração ao Santíssimo Sacramento, celebrações penitenciais para serem realizadas no dia de sexta-feira, nós temos o roteiro para a vigília pascal, que será realizada no dia 28, então ali tem um caminho de oração bonito, foi preparado com muito carinho pela nossa equipe sinodal, mas que também é o norte, as nossas paróquias e também as nossas pastorais arquidiocesanas têm toda a liberdade e para, a partir da sua criatividade, da sua inspiração, desenvolver também os seus materiais, né? com a sua riqueza, com o seu jeito de ser pastoral. Mas o importante é que a gente não deixe de rezar. Então, enquanto pastoral, nós também precisamos encontrar agenda para realizar um processo de oração pela fase sinodal arquidiocesana. E também, no que diz respeito lá em cima, a formação é uma realidade muito importante que deve acontecer. Então, nós temos os discursos do Santo Padre, o Papa Francisco, e nós temos também o Vademecum, que é o manual para a instrução sobre o sínodo e sinodalidade. É importante que a equipe sinodal leia esse material. Período de realização do processo de escuta e consulta sinodal. Então, olha lá o que diz o texto. Cada equipe deverá definir locais, datas e horários para a realização das atividades propostas no item 2, culminando com as reuniões de consulta sinodal, 3 ou 4 reuniões, tendo cuidado de programar um momento celebrativo preparatório, de modo que todos os participantes sejam envolvidos. É importante que a programação seja elaborada
tendo o cuidado de dar tempo para entregar a síntese final à Secretaria de Pastoral até o dia 23 de julho de 2022, por e-mail. Então, o processo de escuta já começou no dia 4 de abril. As paróquias, os outros organismos arquidiocesanos já realizaram o seu itinerário, a sua agenda de preparação para a fase sinodal arquidiocesana. É muito bonito e importante que comece também com um momento celebrativo. Então, se as pastorais puderem organizar uma celebração eucarística, ou de modo geral, ou mesmo cada pastoral ao seu modo, ao seu passo, é importante que isso aconteça. Se isso não puder acontecer no início, marcando a abertura dos trabalhos sinodais nas respectivas pastorais, que ao menos, com todas as pastorais, a gente possa fazer um momento celebrativo conclusivo. Isso pode acontecer dentro de uma dinâmica até de peregrinação. O santuário é um lugar santo dentro da nossa arquidiocese. Então, nós temos o tempo aí de 4 de abril até 16 de julho para realizar a Assembleia Sinodal Arquidiocesana, que deve acontecer até 4 reuniões. De repente, se alguém necessitar de mais um momento, pode assim fazer também, com toda a liberdade. E depois da Assembleia Arquidiocesana, esse processo de escuta na Assembleia da Pastoral, aí a gente vai ter a síntese geral, né? A equipe de síntese vai lá produzindo o relatório. Primeiro precisa ser feito um relatório completo de tudo aquilo que acontece. Esse relatório completo vai ficar arquivado na pastoral para iluminar o caminho, sobretudo porque esse ano vamos ter a Assembleia das Pastorais e a gente vai precisar recuperar esse material, então deixar esse material maior arquivado, e desse material maior nós vamos realizar uma síntese até 5 páginas, e essa síntese vai ser enviada pela equipe sinodal de pastoral para a nossa secretaria de pastoral por e-mail. Tá bom? Podemos avançar. Então, orientações para responder ao questionário e elaborar a síntese final. O questionário é composto por uma pergunta principal e mais 10 perguntas complementares, com itens que devem ser observados para atingir o objetivo de cada uma delas. Porém, temos a liberdade de escolher as que sejam mais importantes ou estejam relacionadas com a atuação e missão do grupo, podendo acrescentar outras questões do interesse de todos e inerentes à realidade e aos desafios próprios. Então, o questionário está dentro do Vademécum e depois a equipe sinodal vai ter o cuidado de fazer também com que o questionário chegue a vocês, o questionário na íntegra. No questionário tem uma pergunta que é a principal, a fundamental. Nós precisamos, então, meditar e responder a esta questão. E as outras questões, elas são opcionais. A gente, se conseguir responder todas, ótimo. Se não conseguir, não tem problema. A gente vai tocar as questões que são mais fundamentais e pertinentes ao exercício do nosso trabalho pastoral, a partir do lugar em que a minha pastoral atua, e nós temos ainda a liberdade de criar outras perguntas que não estão contempladas ali no questionário, mas que são fundamentais à caminhada e ao trabalho da minha pastoral. Ficou claro? É importante que isso fique assim, bem claro para todo mundo. A questão principal precisa ser respondida, as outras a gente escolhe a que é mais próxima à minha realidade de pastoral e ainda tenho a liberdade de criar outras perguntas. E também, o questionário, ele foi um pouco que adaptado numa linguagem mais clara, mais próxima para as nossas paróquias. Para os organismos e as outras instâncias de nossa arquidiocese, fizemos a observação de que vocês teriam as ferramentas necessárias para trabalhar com o questionário na íntegra. Mas se ainda assim vocês necessitarem de alguma adaptação daquele material, para que fique uma linguagem mais clara, mais próxima, podem realizar, desde que não se perca o espírito principal do questionário, tá bom? E do que
do que as questões provocam em nós. Mais do que responder a uma pergunta, dentro da espiritualidade, de uma dinâmica grande de escuta, nós vamos realizar primeiro a escuta, atenta. E, a partir disso, a gente vai, então, colhendo ali as informações. Como também pode refletir e dar sugestões sobre como melhorar a articulação, a comunhão, a integração dos membros do grupo e da pastoral arquidiocesana, e outras dificuldades ou desafios que devem ser identificados, encaminhados e superados. O relatório completo e detalhado deve permanecer no arquivo de cada pastoral arquidiocesana para ser utilizado quando for necessário, sobretudo na Assembleia de Pastoral Arquidiocesana. Vamos recuperar esse material. A síntese enviada à Secretaria de Pastoral deve constar de, no máximo, 5 páginas. Depois da realização do referido processo de escuta, seguiremos uma segunda fase de continuidade do caminho da sinodalidade em vista de concretizar o caminho que Deus espera para a Igreja no terceiro milênio. Então, os exercícios para a sinodalidade estão começando. Eles não vão se encerrar, nem com a fase sinodal arquidiocesana e nem com o sínodo de 2023. Mas essa mística, essa espiritualidade, esse jeito de ser igreja, vai continuar dentro da nossa igreja particular, e teremos também que redescobrir e viver um caminho de sinodalidade no que tange às nossas pastorais e também no exercício e no caminho da nossa articulação. Recomendamos que a síntese seja preparada por uma pequena equipe de pessoas e não por uma grande assembleia. Esta equipe desempenhará a sua tarefa em colaboração com o padre assistente espiritual, o articulador da pastoral arquidiocesana, ou uma outra pessoa que seja referência para o grupo. Eles devem ler todos os contributos entregues no espírito de oração. Então, nós vamos ter a assembleia. Na assembleia, vamos exercitar a escuta. Possa ser que a equipe de síntese já comece os trabalhos ali na assembleia, fazendo os registros necessários, mas a síntese dos trabalhos sinodais não serão realizados no grande grupo. No grande grupo, a gente faz o exercício da escuta no dia da assembleia. E a equipe sinodal, né, à parte, depois de vivenciar o momento da escuta na assembleia, vai então preparar a síntese que deverá ser entregue. Tá bom? E vocês vão entregar as sínteses à equipe geral, que está sendo coordenada por José Carlos e irmã Melcelina, que vão preparar a síntese definitiva para encaminhar à Secretaria de Pastoral. Considerações sobre a importância de escutar. Então, aqui algumas orientações importantes para iluminar a nossa inteligência e também o nosso coração, no modo de como vamos exercitar o serviço da escuta no dia da Assembleia Sinodal das nossas pastorais. É importante ficar claro que os participantes são convidados à experiência de, primeiramente, escutar, sem querer responder prontamente aos questionamentos levantados. O momento da análise e procura de respostas será depois. Portanto, evitar debate, discussão e manter o propósito absoluto de escutar. Então, o trabalho da Assembleia Sinodal de Pastoral, no dia da realização, e o trabalho da equipe sinodal é realizar um serviço de escuta. Nós estamos ali para escutar. Isso deve acontecer dentro de uma espiritualidade e de uma mística oracional. Nós temos um momento de oração bonito, completo, que vai abrir a Assembleia Sinodal da minha pastoral, e esse espírito orante deve continuar em todo o exercício da Assembleia. E o nosso objetivo ali
não é retrucar, não é responder, não é tentar resolver a situação ali. Nós estamos ali para escutar e acolher tudo que for colocado. O trabalho de resposta, nós podemos assim dizer, ele virá depois, não é ali. Então, a assembleia terá assim como caráter de primazia o exercício da escuta. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Por isso, é importante preparar com formação a assembleia sinodal antes do exercício da escuta. Porque se a gente prepara os membros, eles vão entender em que nível essa escuta deve acontecer. Mas se a gente junta todo mundo lá na sala no dia e ali começa o exercício, então talvez essa mística fique prejudicada. Podemos avançar. Considerações sobre a importância de escutar. É importante ficar claro que os participantes são convidados à experiência de primeiramente escutar, sem querer responder prontamente aos questionamentos levantados. Acho que a gente já meditou sobre esse slide, sabe? Vamos trazer o próximo. Na medida do possível, organizar o ambiente da Assembleia em círculo, a fim de que todos possam se ver e se escutar bem. Preparar o lugar utilizando símbolos conforme a criatividade da comunidade. Círio Pascal, Bíblia, flores, plantas, ícone da Santíssima Trindade, imagem de Nossa Senhora, imagem do padroeiro, etc. O ato de escutar é fundamental. Escutar é mais que ouvir. Escutar está na linha de comunicação. Ouvir na linha de informação. Escutar supõe proximidade, sem a qual não é possível o verdadeiro encontro. A escuta permite encontrar o gosto e a palavra oportuna que nos desinstala da sempre e mais tranquila condição de espectador. Então, o lugar deve ter uma linguagem mistagógica que já me conduza a essa experiência de escutar. É importante preparar bem o lugar onde será realizada a Assembleia Sinodal de Escuta da Pastoral, né, a qual eu participo, usando da criatividade, dos nossos símbolos sagrados, litúrgicos, religiosos, que seja um ambiente bonito, cristão, acolhedor, e que ao entrar naquele lugar, as pessoas já façam uma experiência de escuta e de encontro com Deus. Então, é muito importante que essa mística seja cultivada. Não pode ser um lugar frio, um lugar gelado, um lugar sem vida. E essa forma circular, ela é muito importante, né? O Papa Emérito Bento XVI, ele até lembra que a celebração eucarística, ela manifesta a sinodalidade da Igreja, porque quando nós celebramos a Divina Liturgia, o Senhor está no centro. A Eucaristia é o centro da vida eclesial. E nós estamos em volta. Então, essa forma circular é uma forma que já é presente no modo de celebrar a Divina Liturgia, que é a expressão da sinodalidade da Igreja. E nós devemos conservar essa forma também no dia da nossa Assembleia Sinodal, para a nossa pastoral. O que escutamos e como escutamos orienta o nosso fazer cotidiano e a própria sociedade. Escutar é uma condição para nossas relações, para a compreensão do que se passa, para o diagnóstico dos caminhos que devemos tomar. E, especialmente, escutar é uma condição para falar com sabedoria e ensinar com amor. Escutar o outro, como Jesus nos demonstrou em toda a sua pedagogia, é o ponto de partida para escolher, compreender, problematizar e transformar a realidade. Podemos passar. Importância da escuta integral, isto é, de escutar a todos, que todos se manifestem, que todos possam falar, que todos possam encontrar lugar e espaço. Uma escuta integral se faz exigente principalmente
quando a fé nos diz que a salvação garantida pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo é uma salvação integral, que envolve todas as pessoas e cada pessoa no seu todo, isto é, em todas as suas dimensões, na concretude da história. Portanto, a escuta é o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e da boa comunicação. A capacidade de escutar a sociedade é ainda mais preciosa neste tempo ferido pela longa pandemia. Pode passar, Sara, por favor. Também na igreja há uma grande necessidade de escutar e de nos escutarmos. Escutar é um dom mais precioso e profícuo que podemos oferecer uns aos outros. Nós, cristãos, esquecemos-nos de que o serviço da escuta nos foi confiado por aquele que é o ouvinte por excelência e em cuja obra somos chamados a participar. Quem não sabe escutar o irmão, bem depressa deixará de ser capaz de escutar o próprio Deus. Pode passar, Sandra. Na ação pastoral, a obra mais importante é o apostolado do ouvido. Devemos escutar antes de falar, como exorta o apóstolo Tiago. Cada um seja, portanto, pronto para ouvir, lento para falar. Oferecer gratuitamente um pouco do próprio tempo para escutar as pessoas é o primeiro gesto de caridade. A escuta é fruto da caridade. Podemos passar. Então, encaminhamentos e recomendações práticas para o exercício da escuta no dia da Assembleia Sinodal das nossas pastorais. Composição das equipes sinodais e definição das atribuições entre seus membros. Então, já temos a equipe sinodal da pastoral geral, e agora nós precisamos criar as equipes específicas, caso estas não já tenham sido criadas. Então, cada pastoral deverá criar a sua equipe sinodal, todas as pastorais. E, em criando as equipes sinodais de pastoral, devemos logo imediatamente agendar uma reunião para realizar o cronograma das nossas atividades. Essas duas coisas são fundamentais. Nós não vamos conseguir avançar no exercício da sinodalidade sem a formação e a criação das equipes sinodais de pastoral. Definição de critérios para a participação nos encontros gerais e nas reuniões de consulta. Exemplo da ASA e das pastorais sociais. Então, as pastorais sociais, elas, inclusive, agora não estão conosco nesse exercício de formação e orientação que já foi realizado, e elas ficaram com um trabalho específico. Que trabalho é esse? De realizar a consulta externa. A escuta externa, melhor dizendo. Então, o exercício da escuta vai acontecer em um âmbito interno, dentro da própria igreja particular, através das paróquias, através das nossas pastorais e todos os outros nossos organismos. Estes poderão também realizar a consulta externa, caso desejem e tenham habilidade para isso. Mas se vocês não conseguirem realizar a consulta externa, indo ao encontro das pessoas afastadas, das realidades sofridas e isoladas da nossa arquidiocese, nós já temos a ASA e outras realidades de nossa igreja particular que já estão se dedicando ao exercício da consulta externa. Está entendido aqui, gente? Então, a consulta externa fica a critério de vocês, realizar ou não. Em não realizando, não tem problema. A gente já tem um organismo arquidiocesano que já foi preparado e já está realizando esse serviço. Podemos avançar. Fazer leituras sobre sínodo e sinodalidade para obter conhecimento, né? Ler o Vademecum, como a gente já falou, documento preparatório para o sínodo 2023, pronunciamentos do Papa Francisco, compêndio do Concílio Vaticano II, textos bíblicos, outros documentos da Igreja escritos sobre os referidos assuntos.
Então, os coordenadores estão sendo formados, precisam agora formar as suas respectivas pastorais, para que o exercício da sinodalidade possa acontecer. E nós temos o material que foi disponibilizado pela equipe sinodal arquidiocesana, que pode nos ajudar nesse sentido. Elaboração da programação das atividades a serem realizadas com datas, horários, local e participantes definidos. Podemos avançar. Elaboração da programação das atividades a serem realizadas com datas, horários, local e participantes definidos. É importante que os encontros tenham também momentos informais de descontração e sejam realizadas atividades como expressões artísticas, peregrinações e outras atividades que possam favorecer a integração do grupo. Exemplo, ceia pascal sinodal, caminhada sinodal, café da manhã sinodal, almoço sinodal, coffee break sinodal e outras iniciativas. A equipe central, a equipe sinodal central, vai nos ajudar a encontrar também um momento para que a gente possa ter esse espírito de integração sinodal realizado de modo geral, com todas as nossas pastorais. A gente não pôde fazer uma celebração inicial com todas as pastorais para marcar a fase sinodal na arquidiocesana, nos âmbitos pastorais, mas vamos, com a equipe geral, encontrar um momento em que a gente possa fazer uma experiência fraterna com todas as pastorais da nossa arquidiocese. Isso é importante, porque vai gerar o conhecimento, a fraternidade, a proximidade, e é assim que a gente vai conseguir realizar o trabalho de pastoral em conjunto. Isso que é importante também a gente ter esse momento. Podemos avançar, sabe? Já está terminando. Então, algumas atividades arquidiocesanas importantes, né? Questão de agenda aí que a gente tem que ter o cuidado para realizar. Então, no dia 28 de abril, quinta-feira, da primeira semana da Páscoa, vai acontecer a vigília eucarística pela fase diocesana do Sínodo, em todas as paróquias, capelanias, mosteiros, casas religiosas, seminário, etc. Os movimentos, as pastorais, os serviços eclesiais e outros grupos devem verificar como participar em algum local ou definam outra forma. A vigília, a gente precisa se organizar em relação a isso. Nós damos a orientação, mas fica a critério de vocês o modo de como proceder. Vocês podem realizar a vigília enquanto pastorais, podem se encontrar em um local e realizar a vigília. Podem, no momento do trabalho pastoral, também realizar a vigília. Podem ainda se unir às suas paróquias enquanto pastoral para participar da vigília. O que não pode é passar o dia sem ter este sinal concreto. E no dia 30 de julho, uma reunião arquidiocesana pré-sinodal conclusiva com a celebração litúrgica. Pode passar. E nós vamos ter um encontro de avaliação do processo de escuta sinodal das pastorais arquidiocesanas, demais organismos arquidiocesanos e outras entidades. Essa data, talvez, ela seja reformulada. Nós vamos pensar uma outra data em comunhão com a nossa equipe geral, qual momento fica melhor, mas a gente precisa ter um momento para avaliar o nosso itinerário sinodal. Isso vai acontecer com as paróquias e todas as camadas dos organismos arquidiocesanos e deverá também acontecer conosco. Então, em linhas gerais, são essas as orientações dadas para o modo de realizar o serviço da escuta, e agora eu deixo aberto para breves perguntas e depois a gente realizar a nossa conclusão. Mas, desde já, muito obrigado por esse espaço, pela participação tão bonita de todos vocês, e eu tenho certeza que o nosso caminho vai ser muito bonito. Seu microfone está desligado, Zé. Pronto. Tem algumas perguntas, padre. Aí tenta resumir, viu? Por causa do horário. Uhum.
deixa eu fazer aqui, o senhor vai vendo aí o que pode ser Tá. respondido dentro do tempo. É, o do Antônio César, que fez a pergunta, o padre está falando que as pastorais fazerem mais na cúria, foi dito que a equipe paroquial sinodal que irá fazer o trabalho nas pastorais, paróquia, como é isso? Ele está em dúvida na questão porque as pastorais também vai fazer, e a paróquia também vai fazer. Como vai se fazer isso dentro das paróquias e como vai se fazer dentro das pastorais? O que vai abranger cada uma delas? Né? Que ela tem no final, citou assim, a paróquia vai chamar a escuta os jovens, os anciãos, os adultos, as crianças em geral, além de outras religiões e denominações? Então, vocês já vão estar nas paróquias fazendo o serviço. Agora, a gente precisa também de uma referência arquidiocesana para esse trabalho. E aí, o Zé Carlos e a irmã Nelsa vão ajudar a gente a encontrar esse jeito, né? Talvez isso foi uma proposta, né, que eu informei aqui de ser feito por pastorais. Mas a gente pode, então, convocar uma assembleia geral e ali ter representações, os coordenadores das pastorais, enfim. O modo de realizar a assembleia a gente precisa encontrar. Se isso vai ser feito especificamente por pastoral, ou se vai ser feita uma única assembleia com representações diversas da nossa pastoral arquidiocesana, com os coordenadores de pastoral. Mas a gente precisa de uma assembleia com as nossas pastorais. Eu acho que é mais interessante, padre, talvez ouvir por instâncias, por exemplo, as paróquias, as pastorais paroquiais, ela vai se ouvir, aí vai passar para as instâncias forânicas, as forânicas para a arquidiocesana, e aí tem uma assembleia onde cada coordenação arquidiocesana repasse ou reflita, ou juntos, né, repasse esse relatório geral das pastorais. Eu acho que aí dá para ouvir todo mundo, e também o processo passa por todas as instâncias até chegar lá em cima, entendeu? Uhum. Esse modo fica a critério de vocês. É por isso que a gente tem a equipe geral para ajudar a pensar e articular. Agora, a gente não pode fazer esse processo só pelas paróquias, porque ali vai chegar o olhar da paróquia. Isso. A gente precisa também do olhar da pastoral. Agora, como realizar a assembleia com as pastorais, aí a gente deixa a criatividade de vocês e da equipe geral para pensar essa forma. Agora, para além do serviço das paróquias, nós precisamos de uma síntese das pastorais arquidiocesanas. Isso. Dentro da pastoral catequética, a gente pensou dessa forma, que eu acho que para a gente vai dar um pouco mais de resultado e pegar todo mundo, entendeu? Todo mundo vai se ouvir, todo mundo. E as paróquias, eles vão ouvir o quê? São todas as pastorais dentro da paróquia, vai ouvir as outras denominações, como o Antônio está perguntando, vai ouvir quem dentro do seu perímetro ou território? Entendi. Eu só vou dar uma pincelada sobre isso, porque isso não tange muito ao nosso exercício aqui. Isso. Nosso exercício é de preparação enquanto pastoral, não enquanto paróquia. Enquanto paróquia é outro processo, com outra metodologia, isso já foi realizado, já foi concluído no dia 2 de abril. Mas nas paróquias... perguntaram, eles estão com muita dúvida na questão das paróquias e pastoral, por isso que eu estou querendo dar um enfoque para responder essas perguntas que eles fizeram no chat. Entendi. E aí, com as paróquias, a escuta será interna e pode ser também externa, fazendo o diálogo com membros de outras denominações religiosas. Enfim, isso vai ficar a critério de cada paróquia, e nós já preparamos as equipes sinodais para todos os possíveis processos no que tange o exercício da escuta. Foi feito material, adaptação de roteiros. Então, as equipes sinodais foram preparadas para realizar a consulta interna e para também, com coragem e ousadia, realizarem a consulta externa. E a gente também precisa se perguntar o que a minha paróquia significa no bairro, no lugar em que estou?
qual a contribuição que nós damos? A gente precisa escutar as outras pessoas também nesse sentido e ter muita abertura para acolher o que vem, sem criticar, sem murmurar. Esse exercício de escuta vai gerar um crescimento, uma maturidade muito grande. O Padre Edson dizia que antes, né, um pároco dentro de um bairro, de um território, era procurado, era consultado. Hoje não acontece mais isso. Por que não se procura mais a paróquia? Por que não se procura mais o pároco, as lideranças, os leigos? O que foi que aconteceu que a paróquia está assim desaparecendo, né? Como expressão viva, bonita dentro do bairro, dentro das nossas regiões? E porque a vida pastoral ela não está mais oferecendo aquela vitalidade, oferecendo uma contribuição, uma resposta para os nossos desafios, os quais encontramos muitas vezes em tantas realidades da vida. Então, esse exercício da consulta externa vai nos ajudar também a encontrar essas respostas que nós procuramos, né? Mas com a paróquia, o exercício tem outra dinâmica, mas basicamente é isso. E as equipes já estão preparadas para realizar os 2 níveis do trabalho da escuta. Deixa eu ver outra aqui, se tem mais algum. Respondeu. Esses subsídios, existe algum outro tipo de subsídio, padre, para repassar para eles, além desse material que o senhor está passando aqui? Tem outros que pode ser passado para reflexão e etc? Tem sim. Seria até bom que depois a gente criasse um grupo no WhatsApp, eu não sei se já tem, com todos os coordenadores da pastoral e com os nossos articuladores, José Carlos e a irmã Nelsa. Não Já sei se tem, já tem esse grupo, né? já. Então, nós vamos colocar lá também representantes da equipe sinodal arquidiocesana para a gente fazer essa ponte de comunicação, verificar o que de material já foi encaminhado e o que ainda não foi para a gente caminhar. Mas nós temos uma série de materiais que foram preparados com uma linguagem assim clara, próxima, direta, que vão nos ajudar no caminho de formação, no caminho de oração e no caminho também de realização da nossa Assembleia de Escuta. Uhum. Padre Ailan? Pode falar. Pode falar. Oi, padre. Não, eu queria só compartilhar rapidinho, gente, só para vocês verem uma coisa, que é o Vadimeco, a parte das perguntas, que eu vi que teve algumas perguntas no chat sobre os questionários. Eu queria só mostrar para vocês entenderem das pastorais aquilo que o padre Ailan falou. O número de perguntas é imenso no Vadimeco, mas esse imenso não quer dizer que a gente tem que responder tudo, como o padre Ailan falou. Mas é importante para que vocês compreendam que vocês têm que ver a realidade de vocês e fazer as perguntas se adequarem, né? O Padre Ailan falou, o Padre Edson também dizia muito dessa sensibilidade. Eu acho que os agentes de pastoral, dentro da sua experiência, em cada atividade que desenvolve, ele um pouco compreende isso, né? Então, assim, acho que isso é bem interessante para vocês. Deixa eu ver se está abrindo aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Não. Não conseguiu? A tela não entrou? Sim. Está entrando? Pronto. Então, vocês estão vendo. Então, a pergunta principal, que é essa, para vocês terem, para saberem, no Vadmecum, depois a gente pode mandar, tem também na página da Arquidiocese, vocês podem ver, né? A partir da página 29. Então, repare, você tem uma pergunta que é geral, que é a principal, que esta que deve ser respondida, que é só essa, uma igreja sinodal anunciar o evangelho, caminho em conjunto. Como é que esse caminho em conjunto está acontecendo hoje na nossa igreja local, quer dizer, na nossa arquidiocese? Que passos é que o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar conjunto? Aí depois,
Tem muitas perguntas divididas em 10 eixos. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Depois vejam lá no Vadimeca, na página 29 até 31, vocês têm 10 possibilidades, né, do que refletir. Como disse o padre Alain, não precisa responder tudo, não, né? Mas verifiquem, talvez, o que é mais ligado à sua realidade pastoral, né? Isso aí que eu acho que é interessante para vocês terem essa familiaridade, né? Não tenham receio de ler isso com, talvez, os membros da equipe sinodal, né, de cada pastoral, possam um pouco verificar o que é mais afeito à realidade da minha pastoral. Certo? Pronto, vou descompartilhar aqui. Muito obrigado, André. Foi muito esclarecedor. Algo mais? Ou queira falar, perguntar? Pronto, então vou deixar aqui minha palavra conclusiva. Então, só para recapitular, é importante a criação, então, das equipes sinodais em cada instância de pastoral, até mesmo porque depois essas equipes vão manter o espírito da sinodalidade vivo. E agora, depois da nossa reunião, é importante que os nossos articuladores gerais, né, a nossa equipe geral, coordenada por José Carlos e por irmã Nelsa, junto com o coordenador de cada pastoral da arquidiocese, possam fazer uma reunião, pode ser online, ou pode ser presencial, conforme se ajustar melhor a vocês, e aí vocês vão passar para nós, depois, como vocês vão realizar a assembleia sinodal de escuta. Isso a gente deixa livre para vocês realizarem esse exercício. Agora, tem que realizar a assembleia, porque essa assembleia tem que gerar o fruto da síntese e precisa ser enviado para nós. Então, nós vamos ter um olhar da paróquia, um olhar de todos os outros organismos arquidiocesanos, e é muito importante para nós o olhar das pastorais da nossa arquidiocese, tá bom? Mas aí com os coordenadores gerais, vocês encontram um modo de como realizar a assembleia de escuta de vocês, das pastorais, tá? Certo. E muito obrigado, mais uma vez, pela paciência de todos, pelo carinho, pela participação. Obrigado, Andréia, assim, tão gentil, tão terna conosco, a Sara, por todo o apoio, todo o suporte, a você, José Carlos, por articular, organizar esse momento nosso, e a todos vocês aqui presentes, muito obrigado por esse momento, tá bom? Uhum. Sara depois vai registrar lá na nossa arquidiocese esse momento sinodal que aconteceu aqui com as nossas pastorais. Que Deus abençoe. Eu já ia aproveitar e pedir, padre, quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto? Vamos lá. Agora a gente pode sorrir bonito porque está sem máscara. Uhum. Quem mais pode abrir a câmera, por favor? Tem mais alguém para ficar mais bonita a nossa fotografia? É só a gente mesmo. Padre Elan, Oi. só mais uma coisa breve. Alguém perguntou sobre metodologia, né, para escutar em grupos grandes, né? Eu queria compartilhar com vocês, foi uma psicóloga, que é professora até universitária, que em um dos eventos paroquiais dava uma dica. A gente sempre pode fazer escutas em grupos menores e ir sintetizando, né? Se talvez tiver, né, algum grupo muito grande, de, sei lá, 50 pessoas para escutar, quem sabe dividir, né, em 5 grupos de 10, né? E aí depois você vai juntando as coisas principais das respostas, né? Porque realmente, quando você faz uma mesma pergunta para 50 pessoas, né, às vezes a reunião fica muito longa e aí fica difícil até de você acompanhar. Nós tentem utilizar essas metodologias que são não somente de nós da igreja, mas também temos que usar a experiência daqueles, né, que trabalham com isso também, com outras metodologias, professores, né? Certamente nas comunidades, na catequese, tem muita gente que é professor, então tem coisas boas para a gente aprender com eles dessa metodologia, né?
um grupo muito grande às vezes prejudica o exercício da escuta. Uhum. Então, gente, boa noite. Vamos agradecer a todos pela participação, pelo comprometimento aí de participar dessa nossa reunião online. Agradecer especialmente o André e o Padre Ailan, que vieram trazer essa formação para a gente, né? E depois a gente vai se reunir, né, a coordenação geral aí das pastorais, para a gente poder dar os encaminhamentos para resolver a questão do sínodo nas outras instâncias, nas pastorais, certo? Vamos esperar só a irmã Marcelina chegar para a gente já marcar essa reunião, né? Nem que seja virtual para a gente poder já encaminhar, né? Já que tem prazos e datas aí para a gente cumprir, né? A gente vai marcando essas datas aí, certo? Então, agradecer a todos, desejar uma excelente noite, pedir a bênção do Padre também para a gente, né? Nesse momento final do nosso encontro, nos abençoando para que a gente possa ter um excelente trabalho, né? De comissão sinodal, de equipe sinodal. Vamos então concluir este nosso momento dirigindo o nosso olhar para a Virgem Maria, ela que é mãe da igreja, ela que é a Senhora da escuta, a Virgem que com excelência sabe ouvir a voz de Deus. Peçamos que Nossa Senhora, estrela da evangelização, nossa Mãe Imaculada, aqui venerada tão carinhosamente por todos os seus filhos baianos, como a Senhora da Conceição da Praia, que ela possa nos ajudar a buscar, através da escuta, do diálogo, da oração e do discernimento, aquilo que o Espírito Santo espera para nós e para o nosso ser igreja. Saudemos a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Pela intercessão carinhosa de Nossa Senhora da Conceição da Praia, desça sobre todos vós aqui reunidos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite. Viu? Boa noite, gente. Boa noite. Até. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite.